History Secrets. Entre as figuras mais enigmáticas das tradições bíblicas, poucas despertam tanta curiosidade quanto Melquisedeque. Ele surge de forma breve, sem anúncio, sem explicação, e desaparece sem deixar rastros claros. Mas essa brevidade não reduz sua importância. Pelo contrário, amplifica o mistério. Para compreender essa figura, precisamos voltar a um episódio específico. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Após uma batalha, Abraão encontra um homem, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Seu nome é Melquisedeque. Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão e recebe dele o dízimo. O texto termina quase tão rapidamente quanto começou, sem explicações adicionais, sem continuidade aparente. Algo ali permanece em aberto. Esse silêncio não é comum. A tradição bíblica costuma detalhar origens, linhagens, genealogias. Mas, no caso de Melquisedeque, nada disso aparece. Nenhum pai, nenhuma descendência, nenhuma referência anterior. Isso não é apenas ausência de informação. É um vazio estrutural dentro do texto. E esse vazio levanta uma questão inevitável. Como alguém pode ocupar simultaneamente dois papéis tão centrais, rei e sacerdote, em um contexto onde essas funções normalmente não se misturam? O título já sugere algo além do comum. Melquisedeque pode ser entendido como rei de justiça, e Salém como paz, rei de justiça, rei de paz. Não são apenas descrições. São afirmações simbólicas. Indicam uma função que ultrapassa o histórico. Algo ali aponta para uma identidade que não se limita a um indivíduo comum. Mas a narrativa não termina em Gênesis. Ela retorna, de forma inesperada, séculos depois. Salmos, capítulo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa afirmação muda completamente o cenário. Agora, Melquisedeque não é apenas um personagem isolado. Ele se torna referência, modelo, estrutura. Uma ordem sacerdotal que não depende de linhagem, que não está vinculada a uma tribo específica, que não segue o padrão levítico. Isso rompe com a lógica estabelecida e introduz uma nova possibilidade dentro da tradição. Algo ali não se encaixa no sistema conhecido, e talvez seja exatamente isso que torna essa figura tão persistente. Ela não pode ser facilmente classificada, não pode ser reduzida, não pode ser encerrada em uma única definição. Se avançarmos a partir desse ponto, a figura de Melquisedeque deixa de ser apenas um enigma narrativo. Ela passa a ocupar um espaço teológico, e é nesse deslocamento que o mistério se aprofunda. O texto dos Salmos não apenas menciona Melquisedeque. Ele o transforma em referência de eternidade. Salmos, capítulo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa declaração rompe com a lógica do tempo, porque o sacerdócio até então estava ligado à sucessão, à continuidade de linhagens. Mas aqui surge algo diferente. Um sacerdócio que não depende de origem, nem de continuidade. Isso levanta uma questão inevitável. Se não depende de linhagem, de onde vem essa autoridade? E o que legitima essa função? Para compreender isso, precisamos observar o que o texto não diz. Ele não descreve rituais, não estabelece regras, não define estrutura. A ordem de Melquisedeque não é institucional. Ela é apresentada como algo que existe por si, independente de sistema.
essa ausência de estrutura formal não diminui sua importância. Ao contrário, amplia sua dimensão, porque desloca o foco da prática para a essência, do rito para o significado. Mas é no Novo Testamento que essa figura atinge um nível ainda mais complexo. Hebreus capítulo 7. Ali, Melquisedeque é descrito de forma incomum, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Essa descrição não pretende afirmar ausência literal, mas construir uma ideia, uma função que não está presa ao tempo. Algo ali ultrapassa a narrativa histórica e entra no campo da interpretação teológica. Melquisedeque deixa de ser apenas um personagem e passa a representar um tipo de sacerdócio, uma estrutura fora da lógica humana comum. Mas essa leitura levanta uma nova pergunta. Estamos diante de um símbolo construído posteriormente? Ou de uma tradição mais antiga reinterpretada? Para explorar essa possibilidade, precisamos olhar além dos textos bíblicos e considerar as tradições do período do Segundo Templo. Nos manuscritos encontrados em Qumran, há referências a Melquisedeque. Em um texto conhecido como 11 que Melquisedeque, sua figura assume uma nova dimensão. Ele não aparece apenas como sacerdote, mas como agente de julgamento, associado à libertação dos justos e à derrota das forças do mal. Essa representação não é apenas simbólica. Ela atribui a Melquisedeque um papel ativo na ordem cósmica, algo que ultrapassa completamente sua breve aparição em Gênesis. Isso cria uma tensão interpretativa. A mesma figura pode ser vista como rei histórico, como símbolo teológico, ou como entidade de função espiritual elevada. Nenhuma dessas leituras se impõe de forma definitiva. E talvez esse seja o ponto central. Melquisedeque permanece aberto, resistente a conclusões. Se reunirmos todas essas camadas, uma questão começa a emergir com mais clareza. O que exatamente Melquisedeque representa dentro dessas tradições? Um indivíduo específico? Ou uma ideia que atravessa diferentes contextos? A ausência de genealogia não é apenas um detalhe narrativo. Ela cria uma ruptura. No mundo antigo, identidade estava ligada à origem, à linhagem, à continuidade familiar. Sem isso, a figura de Melquisedeque se torna deslocada, fora do padrão. E esse deslocamento permite algo incomum. Ele não pertence a uma tribo. Não depende de herança. Não está preso a uma estrutura social específica. Isso o torna universal. Ou pelo menos, menos limitado. Mas existe um ponto, ainda mais profundo. Melquisedeque aparece antes da lei, antes da organização formal do sacerdócio em Israel. Isso sugere uma anterioridade, uma função que existe antes da estrutura. Algo ali aponta para uma ideia fundamental. A autoridade espiritual não nasce necessariamente da instituição. Ela pode precedê-la. Essa possibilidade muda a leitura, porque desloca o foco da legitimidade, não mais baseada em sistema, mas em função, em essência. Nas tradições antigas, isso abre espaço para múltiplas interpretações. Algumas veem Melquisedeque como um rei cananeu histórico. Outras o interpretam como uma figura simbólica. Há ainda leituras que o associam a manifestações divinas, ou arquétipos espirituais. Nenhuma dessas leituras resolve completamente o enigma, mas todas revelam algo em comum: a dificuldade de enquadrar essa figura. Para compreender isso, precisamos considerar o papel do símbolo nos textos antigos. Um símbolo,
não precisa ser definido. Ele precisa funcionar. Precisa apontar, sugerir, abrir possibilidades. E Melquisedeque faz exatamente isso. Ele conecta elementos que normalmente estão separados: realeza e sacerdócio, justiça e paz, tempo e eternidade. Essa convergência não é comum, e talvez seja justamente por isso que sua figura permanece. Ela resolve tensões, sem explicá-las completamente. Mas isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se Melquisedeque representa uma autoridade fora da estrutura, então o que isso diz sobre as próprias estruturas? Elas são suficientes? Ou são apenas uma das formas possíveis de organização? Algo ali permanece em aberto. E talvez precise permanecer assim, porque é nesse espaço que a interpretação continua. Melquisedeque não oferece respostas definitivas. Ele cria um ponto de tensão, um ponto de reflexão. E talvez seja exatamente isso o que mantém sua presença ao longo do tempo. Ele não se esgota, não se resolve, não se encerra. O passado não desaparece. Ele permanece gravado em monumentos antigos, em textos esquecidos e em histórias que atravessaram séculos. Cada descoberta revela um novo enigma, e cada enigma nos leva mais perto da verdade. Você está assistindo Story Secrets. Inscreva-se e continue investigando os segredos ocultos da história. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.